Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Estamos começando agora o nosso programa, como sempre, todas as terças-feiras, ao vivo, nos estúdios da Vibe Mundial, aqui na Avenida Paulista. Nós estamos ao vivo, Pedro, no YouTube. Pessoal, entra no YouTube da Vibe Mundial, vocês vão ver a imagem aqui dos nossos estúdios ao vivo. Mas quanta alegria, eu vim aqui compartilhar com vocês. Se vocês estão com acesso ao Instagram, no meu Instagram tem as fotos do lançamento, que vocês participaram comigo do lançamento do livro Imunidade e Vida, que está aqui nas minhas mãos. Imunidade e Vida, o livro que eu lancei na quarta-feira da semana passada, no dia 5 de novembro de 2025. Sucesso absoluto. Eu fiquei muito emocionada, não esperava que fossem tantas pessoas. Foi uma noite linda. E a minha gratidão é imensa, imensa, porque vocês participaram, eu venho falando aqui no rádio desse livro sobre câncer e homeopatia, sobre medicina integrativa como aliada na prevenção e no tratamento do câncer. Nossa, nos últimos 3 anos e meio, foram 3 anos e meio escrevendo, refazendo, tirando, colocando, aperfeiçoando, até que chegou esse ano, 2025, quando então todo esse projeto já estava bem desenvolvido e amadurecido, porque afinal, esse ano são 27 anos tratando câncer dentro da área da medicina integrativa e principalmente da homeopatia. E eu precisava escrever essa experiência, colocar ela publicada nesse livro. Então é um livro que deu muitas voltas. Por quê? Quando você vai escrever um livro na área médica, e você vai escrever esse livro não só para médico, mas para leigos, pessoas que precisam ter conhecimento de que a homeopatia pode fortemente ajudar como um grande aliado no tratamento paralelo à quimioterapia, à radioterapia, à imunoterapia, cirurgias oncológicas. E essa abordagem do câncer do ponto de vista também do emocional, aqui eu vou folhear o livro para vocês conhecerem. O livro, eu começo o livro, além do prefácio, dos agradecimentos, e eu acho que o maior agradecimento é ao meu mestre, o meu grande mestre Jesus, que é o dono da minha fé e da minha missão. Eu só posso ter gratidão, porque atrás de todo o meu trabalho, tem um trabalho que é ao dispor de Jesus, né? Porque se ele não tivesse passando na minha frente, me orientando, me intuindo, e junto com o meu anjo da guarda, eu não conseguiria fazer a carreira que eu fiz na medicina, que são 42 anos de medicina. E 28 anos aqui com vocês na Vibe Mundial. E nos últimos 27 anos tratando câncer com homeopatia. O que tem nesse livro é completamente inédito. Não existe no mundo. Não existe no mundo quem diminua tumor com homeopatia, quem tire efeitos colaterais da quimioterapia com as ervas chinesas em detalhes. Então, o livro, além do prefácio, o prefácio foi escrito pela doutora Dorli Buch, que é a bióloga de Curitiba, que publicou e orientou 14 teses de mestrado e doutorado sobre imunomoduladores homeopáticos, a ação no sistema imunológico. Então, hoje a gente tem a segurança da prescrição devido ao trabalho dessa honrosa professora doutora brasileira da Universidade Federal do Paraná. Hoje a doutora já tem mais de 70 anos, está aposentada, mas até janeiro desse ano ainda batalhava por recursos fora do Brasil para que a gente consiga continuar as pesquisas. Infelizmente, não conseguiu devido também à epidemia do Covid. Então, é um livro que ele passeia
pela minha história pessoal, né? Então, na introdução do livro, eu conto como tudo começou. A história com meu mestre, Dr. Saulo Guedes, desde a morte dele em 92, depois em 98, como eu descobri o imunomodulador vindo da Argentina para a Universidade Federal do Paraná. E depois eu conto como que aconteceu esse encontro em Curitiba. Quando eu fui para Curitiba pela primeira vez, passei 3 dias lá observando as lâminas do laboratório com auxílio da doutora Dorli. Eu conto essa história para vocês terem estar contextualizada do porquê que eu comecei a colocar a minha atenção e os meus estudos num tema tão polêmico que é câncer e homeopatia. Né? Como é que isso tudo aconteceu? Que sonho eu tive? Quais foram as orientações mesmo do mundo espiritual para que eu começasse esse trabalho? E o quanto, muitas vezes, eu quis desistir. Né? Quantas vezes meus filhos foram ameaçados com telefone. Na época de 2002, 2003, isso já tem muito tempo, nós tínhamos fax no consultório e aí vinham telefonemas, vinham na secretária eletrônica ameaças, pessoais a mim e depois aos meus filhos. Foi um período muito difícil, de mais de 10 anos, que eu não podia falar aqui para vocês no rádio sobre isso, porque eu era ameaçada. Então, são histórias que a vida vai contando, que nós vamos ultrapassando, e quando a gente tem uma missão de vida, a gente não pode desistir dela. E eu não conseguia também desistir, porque todas as vezes que eu dizia, não vou mais tratar paciente oncológico, vinha alguém da minha família com câncer e eu não podia privilegiar só a minha família e deixar as outras pessoas de fora. Porque afinal eu fiz um juramento e eu sou dedicada e levo isso com muito, muito respeito, esse juramento que eu fiz há 42 anos atrás. Então, contando tudo isso, o capítulo 1 então começa com a história do câncer, porque vocês não achem que o câncer é agora, né? Que agora, ultimamente, nos últimos 10, 20 anos, o câncer sempre existiu. Então, quando eu fui estudar, a biografia do câncer é um livro escrito por um indiano, é um livro bastante volumoso, onde a gente tem ali naquele livro toda a história arqueológica do câncer. Então, o câncer, ele não começa agora, ele não começou ultimamente, porque agora a alimentação está ruim, isso com certeza, mas o câncer ele começa há muito tempo atrás com as histórias de arqueólogos que desenterraram múmias no Egito, cadáveres no deserto do Atacama, que são mumificados também, e aí já se encontrava cânceres até bastante volumosos, né? Então a gente está falando aí de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Depois passa da antiguidade para a Idade Média, que o câncer era considerado um castigo dos deuses, né? Eu escrevo aqui no livro, na penumbra medieval, o câncer deixou de ser apenas uma doença e passou a ser considerado, na Idade Média, uma maldição. O corpo, ele era visto como um templo sagrado e abrir tumores era encarado com muito medo, com muita desconfiança, como se fosse uma praga, uma maldição. Então as pessoas eram discriminadas, pessoas que tinham tumor se escondiam, assim como os leprosos na época. E muitos acreditavam que era um castigo divino, uma prova espiritual. E não existia, gente, higiene nenhuma na Idade Média, e muito menos anestesia. Então, existiam, sim, cirurgias bastante rudimentares, eram muito dolorosas, e às vezes a pessoa morria por não aguentar a dor de uma cirurgia sangue frio. Para vocês imaginarem um câncer de mama na Idade Média, as mulheres eram amarradas, enfaixadas, deixando só a mama exposta, eles jogavam ácido e ateavam fogo na mama.
e assim elas sentiam toda a dor do fogo, do derretimento do tumor. Eram úlceras que nunca, jamais cicatrizavam. Eram pessoas que apodreciam verdadeiramente. Então, o câncer era um símbolo de silêncio, de medo e de exclusão. Já depois vem o Renascimento, o Iluminismo. Então, esse corpo é estudado em detalhes, o corpo é revelado, é onde nascem as artes, a ciência. O corpo voltou a ser estudado com mais liberdade. E aí vieram médicos anatomistas, considerados, por exemplo, Vesalius, que foi o pai da anatomia moderna. Ele abriu, de fato, cadáveres que morriam para estudar o corpo humano. Então, esse corpo humano não era bem conhecido até o Renascimento. E aí vem outros anatomistas, outros médicos também na Itália. Depois vem o pai da patologia moderna na Itália, né, que foi Morgani. E aí eu vou contando. Depois a gente já chega no século XIX, quando a ciência impunha suas armas. Virchow, o pai da patologia celular moderna, ele declarou que todas as doenças começam nas nossas células. E o câncer, então, ganhou uma identidade científica. E cirurgiões ousaram cortar o mal pela raiz, mas só que agora com anestesia. Então, no século XIX, começou a primeira vez a chance de cura do câncer. Começou no século XIX, muitas pessoas se curavam porque já se podia remover o tumor com anestesia feita por inalação de éter. Até os anos 60, nos anos 50, a anestesia era dada ainda com éter, né? As pessoas dormiam com aquele chumaço de éter no rosto. Muitas pessoas ficaram traumatizadas, né, que hoje ainda vivem, que foram operadas de amígdala nos anos 50, 60, com chumaço de éter no rosto da criança. E no século XX veio a Segunda Guerra Mundial, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, e foi descoberto nessa época o raio-x. A radioterapia, então, se tornou uma arma muito, muito importante, uma arma luminosa contra os tumores. E nos anos 40, a guerra trouxe outro segredo, o gás mostarda. Vocês sabiam que o gás mostarda foi o que abriu caminho, os primeiros trabalhos feitos nos Estados Unidos para quimioterapia. Então pegaram o gás mostarda, que matou muita gente na Europa na Segunda Guerra. Depois de terminada a guerra, nas décadas seguintes, o câncer deixou de ser uma sentença absoluta, porque passou a ser um alvo da quimioterapia feito com doses mínimas de gás mostarda modificado. E já em 1971, nos Estados Unidos, foi declarada a guerra contra o câncer. O inimigo agora, ele tinha um nome, ele tinha um rosto, ele tinha um campo de guerra, que era o laboratório. Começaram as grandes pesquisas na área de patologia, na área de biologia nos laboratórios só em 1971. Então veja quanta evolução de 1971 para agora, 2025. Então agora, no século XXI, nós temos uma medicina de mais precisão. A ciência mergulhou no código da vida, na genética. Nós descobrimos muitas patologias, múltiplas patologias, através dos genes, dos oncogenes, da descoberta do nosso DNA. Então, das mutações genéticas que nós podemos sofrer, dos genes que suprimem o oncogene, não é só o oncogene, é o gene que segura a manifestação do gene que provoca câncer. Então, a esperança deixou de ser uma utopia, mas virou tecnologia. Então, a medicina hoje, ela tem a quimioterapia mais avançada, a quimioterapia de células alvo, a imunoterapia, a radioterapia com menos efeitos colaterais do que no começo de tudo. E nós temos agora, por que não, a medicina complementar, a medicina integrativa, que é o
o nosso trabalho aqui como aliada contra a batalha do câncer, trabalhando em conjunto o sistema imunológico natural do paciente. Então, aqui que começa o meu livro, essa história de como uma medicina considerada natural, que é a homeopatia, altamente diluída, que muitas pessoas nem acreditam que possa fazer efeito, hoje no livro eu trago as comprovações feitas em laboratórios brasileiros para vocês verem como o nosso país é abençoado. Né? Não existe em lugar no mundo. Portanto, não existe em congresso nenhum que eu frequente trabalhos de homeopatia como os que foram desenvolvidos aqui no Brasil para o câncer. E aí fica essa minha experiência de 27 anos, que começou em tudo em 1998, com 5 médicos. Eu, mais novinha na época, e 4 médicos mais idosos que usaram os imunomoduladores. Na época era só apenas um imunomodulador, hoje nós temos 3 imunomoduladores, inclusive para doenças autoimunes. E de fato, de 97 para cá, alguns dos 4 já morreram, um está com Alzheimer e o outro com mais de 85 anos, há muito tempo aposentado. E eu, que era a mais nova, hoje ainda com 66 anos, com saúde, graças a Deus, venho a vocês trazer ao público essa grande contribuição que foi feita pela doutora Dorli e clinicamente contando a história. E no livro eu conto também os depoimentos. Eu pedi para os pacientes, para 10 pacientes meus, a autorização para que publicasse a história clínica deles e em seguida o depoimento pessoal de cada um. E está tudo aqui registrado no nosso livro. O livro está bem bonito, eu faço um pouco de ilustrações sobre os genes, como é formado o gen, o oncogen, o gen que repara o tumor, o gen que suprime o tumor. Nós temos um exército da salvação no nosso corpo. Nós precisamos entender o caminho para a estimulação dessas células que nos protegem. Provavelmente todos nós, todos os dias, produzimos células diferentes, anômalas, células adoecidas, e o nosso sistema imunológico vigilante detecta aquela célula e a destrói, e aquilo não perpetua, não cresce e não se transforma num tumor. Então, tudo isso faz parte do nosso corpo. E o nosso trabalho aqui é trazer mais informação para esse sistema imunológico ficar ativado e te proteger o tempo todo. Por isso que o imunomodulador ele pode ser usado como prevenção também, não só para quem está com um tumor ou para quem está com uma doença viral crônica, uma hepatite C crônica, um HIV, HPV ou uma doença autoimune. Nós temos aí o imunomodulador 2, que regula um tipo específico de célula que produz o anticorpo. Então, a gente tem sucesso na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, na retocolite ulcerativa, que é uma doença ulcerativa dos intestinos, também na doença de Crohn, na artrite psoriática. Então, nós temos doenças autoimunes específicas onde o imunomodulador atua muito bem. Seguindo no livro, nós vamos falar um pouco sobre o que é a homeopatia. Por quê? Você vai tomar um remédio homeopático, você precisa saber como ele é feito. Ele é extremamente diluído? Sim. E ele é extraído do quê? Do reino mineral, vegetal e animal. Então, nós temos no imunomodulador 8, que é o principal, 15 componentes distribuídos em diluições diferentes, e a maneira de manipular essas diluições é completamente diferente. Então, são medicamentos imunomoduladores que são manipulados homeopaticamente com técnicas especiais. Então, se uma farmácia pegar a fórmula com essas diluições, não vai entender como foi feita, não vai dar certo. Por quê?
Provavelmente, eu não sou a técnica, eu não sou a farmacêutica, um dos elementos, a calcária carbônica, ela entra em vários processos do método de diluição. Então, esse processo, esse método, foi criado por um médico argentino e não brasileiro. Então, que já faleceu nos anos 60, há muitos anos atrás. Então, eu passeio pela lei dos semelhantes, o princípio do medicamento único ou a homeopatia pluralista complexista, eu falo dos miasmas que causam o câncer. E depois eu entro no capítulo 4, no sistema imunológico. Eu tentei fazer esse capítulo o mais fácil possível de vocês entenderem. Talvez essa tenha sido a maior dificuldade minha. Traduzir termos médicos complexos, como é o sistema imunológico, que na minha opinião é a matéria mais difícil de todo o curso de medicina, é a imunologia, de uma forma que você entenda. Inclusive eu coloquei uns soldadinhos aqui combatendo a célula tumoral. Então, como é que age o sistema imunológico no câncer? E depois, a imunoterapia do câncer. Como é que acontece o uso dos imunomoduladores homeopáticos no câncer, especificamente na célula tumoral, na prevenção e no tratamento da célula tumoral? Com as referências aos macrófagos, coloco aqui a foto de microscopia eletrônica de um macrófago sem ativação e do lado um macrófago ativado pelo imunomodulador. Ele aumenta de volume e ele consegue fazer fagocitose, que é comer, destruir a célula tumoral numa potência muito maior. E aí tem também o capítulo da parte emocional, que eu correlaciono o tipo de tumor com o tipo de trauma emocional pela medicina germânica. Um capítulo inteiro de medicina germânica. Um capítulo sobre a fitoterapia chinesa no câncer, de que forma a gente consegue desintoxicar fígado e rim e também diminuir célula tumoral com a medicina chinesa, que entra coadjuvante à homeopatia. E depois eu falo da alimentação. Eu estou com câncer, doutor, eu posso comer de tudo? Não, provavelmente não. Então, vamos falar em detalhes da alimentação no paciente oncológico e a da espiritualidade. Enfim, Imunidade e Vida está aqui, vocês têm disponibilidade na Amazon, é só entrar no app da Amazon ou ligar para as farmácias. A farmácia homeoterápica e a farmácia artesânia aqui em São Paulo tem à disposição o livro para vocês comprarem. 3277-1007. E a farmácia, agora me pegaram, porque eu estou sem o telefone da farmácia artesânia. E no intervalo eu pego, volto e dou para vocês. 3277-1007, a farmácia homeoterápica, caso você mora em São Paulo e queira receber o livro em casa. Se não, comprem na internet, nas livrarias, no site das livrarias e na Amazon.